manhã da vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Segue, sempre segue. Eu saúdo a todos nossos ouvintes no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que as mais ricas e preciosas bênçãos de Deus possam repousar sobre cada um de nossos ouvintes. É com imenso prazer que nós estamos entrando mais uma vez no seu lar com o programa A Voz do Pastor. Nós vamos, nesta programação, ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 6. Mas antes de nós lermos essa Escritura, enquanto nossos ouvintes procuram, nós vamos ouvir um maravilhoso hino com o pastor Joel Nintz. Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. No deserto, na dor, no sorriso, no amor, eu quero sentir sua mão. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. Deserto, na dor, no sorriso, no amor, eu quero sentir tuas mãos. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. São João, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como
como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Que Deus abençoe a palavra que foi lida. Nós vamos dar um título à nossa pequena meditação. O título é: Necessário é nascer de novo. Nós sabemos que este foi o primeiro sermão pregado por Jesus, a primeira pregação, o primeiro ensinamento de Jesus, que relata as Escrituras, é esse sermão: necessário é nascer de novo. Quando esse homem, Nicodemos, um príncipe, um homem que estava diante do povo, ensinando as pessoas, ensinando a palavra, ele foi ter com Jesus à noite e perguntou para Jesus como que ele poderia se salvar, como ele poderia herdar a vida eterna. E Jesus, mostrando para ele o meio da salvação, ele disse: necessário te é nascer de novo. Nicodemos não entendeu aquele ensinamento de Jesus, e ele logo imaginou: como eu, sendo um homem velho, poderei voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez? E Jesus, olhando para Nicodemos, estranhou. Sendo Nicodemos um líder religioso, não entendia das coisas espirituais. E Jesus então mostrou para ele que ele não estava falando nascer naturalmente, porque Jesus disse: aquele que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, esse sim. Esse é o nascimento que Jesus estava mostrando para Nicodemos. Era um nascimento espiritual, não um nascimento natural. E o porquê de Jesus ter mostrado isso para Nicodemos é que Jesus sabia que se não houvesse esse novo nascimento, porque nós, quando nascemos, a Bíblia diz que viemos ao mundo já falando mentiras, já nascemos condenados. E esse primeiro nascimento, ele é um nascimento natural. E através desse nascimento, nascemos com a natureza pecaminosa. O homem, ele nasce com a natureza das coisas dessa terra, porque a carne, ela é pó, e sendo ela pó, ela está sempre inclinada para as coisas deste mundo. E Jesus, sabendo disto, ele sabia que não haveria como o homem se salvar sem que ele obtivesse um novo nascimento, porque por esse primeiro nascimento já estávamos condenados. Através deste nascimento natural, nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma natureza inimiga de Deus, uma natureza inimiga da palavra, inimiga dos ensinamentos de Deus. E Jesus, sabendo disso, ele sabia que não haveria como esta natureza humana olhar para as coisas de Deus, olhar para as coisas sagradas, olhar para as Escrituras e crer. Mas através da natureza humana, o homem simplesmente, ele descrê de tudo que é Deus, ele se torna inimigo de Deus. No livro de Salmos, capítulo 51, os ouvintes vão encontrar o salmista Davi dizendo essas palavras: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu
Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em outras palavras, Davi estava dizendo: eu já nasci pela maneira errada. E se nós nascemos pela maneira errada, esta natureza pecaminosa iria nos levar à perdição, a menos, como disse Jesus, que houvesse um novo nascimento. Fora disso, nós estaríamos completamente perdidos. No livro de Romanos, capítulo 3, no versículo 23 de Romanos, nós encontramos a Escritura dizendo assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No mesmo livro, Romanos, capítulo 3, no versículo 10 até o versículo 18, a Escritura diz: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aí está, ouvintes, a condição do homem, através dessa natureza que herdamos por nascimento. Não há, diz a Bíblia, um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Esta é a condição do homem pela natureza a qual ele herdou através do nascimento natural. Natureza natural, você estará condenado. Nos fará amar a palavra de Deus, enquanto a outra natureza que herdamos pelo nascimento, ela faz o homem inclinar-se às coisas deste mundo. Mas esta nova natureza faz o homem olhar para as coisas de cima. E disse a Bíblia: pensai nas coisas que são lá de cima, não nas coisas que são da terra. Servir a Deus, primeiro você tem que ter este novo nascimento. Esse nascimento pelo Espírito, que te trará uma nova natureza, que fará com que você odeie o mundo e as coisas que são do mundo. Você que está me ouvindo, você pode até mesmo dizer assim: bem, mas eu sou um bom homem. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero, eu só faço boas coisas. Mas isso não é tudo. Você não é salvo por causa disso. Tem que nascer outra vez. Nicodemos, ele era um bom homem. Ninguém podia apontar o dedo para Nicodemos e culpá-lo de pecado algum. Mas mesmo assim Jesus disse: se não nascer de novo, não vai herdar, não vai ver a glória de Deus. Porque através da natureza que ele tinha, ele estava condenado. Ele teria que obter uma segunda natureza, através do segundo nascimento. Então, através dessa natureza divina que ele iria receber através de um novo nascimento, então ele seria justificado. Veja, preciosos ouvintes, você que me ouve, quem sabe é um agricultor, você sabe que se você não colocar aquela semente de milho na terra, se ela não apodrecer, você não vai colher nenhum resultado dali.
ela tem que cair na terra, e ao apodrecer, ela morre, mas dali nasce uma nova vida. E da mesma maneira somos nós. O homem tem que morrer para essa vida aqui, para as coisas desta vida, e então nascerá uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, para obter este novo nascimento, você não recebe ele por se unir a uma religião. Não, de forma alguma. Você recebe ele através das Escrituras. É o único lugar que te dá direito de um novo nascimento, é a obediência à palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 6, no versículo 2 a seguir, diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quer dizer, se você está morto para o pecado, se você morreu para o mundo, como vai viver para o mundo? Não tem como. Ou não sabeis que todos quantos somos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos Atos capítulo 10, versículo 48, Atos capítulo 19, versículo 1 ao 5, todos foram atos batismais realizados pelos apóstolos no nome do Senhor Jesus. Agora você fica e diz: não, a minha religião diz que não precisa batizar em nome do Senhor Jesus. Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, está escrito em São Mateus 28, 19. Agora veja que Jesus ali estava dando uma ordem. Ele disse: ide e batizai em nome do Pai. E Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Esse Pai tem que ter um nome. Ele disse: ide e batizai em nome do Pai. E os discípulos, pela divina revelação, eles entenderam que o nome do Pai era Senhor Jesus Cristo. São João capítulo 17, versículo 6, Jesus disse: Pai, manifestei o teu nome aos homens. Você quer nascer de novo? Você tem que vir pelas Escrituras. Você tem que ser justificado em primeiro lugar, porque a salvação ela se conclui quando você passa pelas 3 etapas da graça, o qual a primeira é justificação, segundo santificação e depois o batismo do Espírito Santo. E a justificação, você se justifica da sua velha vida quando você é batizado em nome do Senhor Jesus, quando a Bíblia manda. Agora tem muitos que dizem assim, que as pessoas entram na água e quando saem da água já sai uma nova criatura. Isso é teologia humana. Pedro disse que o batismo ele é para uma boa consciência, não para a remoção da imundície, disse Pedro. As pessoas saem das águas com a mesma natureza, só simplesmente o seu passado é apagado. E ela terá que lutar para matar aquela velha natureza. Como ela fará isso? Através da palavra de Deus, lendo as Escrituras, orando, se consagrando, buscando a Deus. E aí então, quando aquela pessoa vai se santificando, se você quer matar uma planta, é muito fácil. É só você não dar água para ela. Se você quer matar essa velha natureza, primeiro você seja justificado da velha vida através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E depois você pare de alimentar, de dar água para esses espíritos errados, e comece a alimentar o Espírito de Deus, orando, buscando, se esforçando, meditando na palavra, jejuando. E então, quando aquela pessoa, ela recebe, ela mata aquela velha natureza, aí então nasce uma nova natureza nela. E esta nova natureza é quem? O Senhor Jesus Cristo. É Deus através de você. No livro de Gálatas capítulo 2, versículo 20, a Escritura diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo,
na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja o apóstolo Paulo dizendo: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque ele obteve um novo nascimento. Aquela velha natureza morreu. Ele foi. Agora veja como que Paulo recebeu o batismo, como que foi o trajeto, a caminhada de Paulo para receber o novo nascimento. Você encontra no livro de Atos capítulo 22, ele dando seu testemunho acerca da sua conversão. E no versículo 16 de Atos capítulo 22, ele diz que Ananias olhou para ele e disse: agora, Paulo, por que te detens? Levanta-te e batiza-te. Levanta-te e batiza, lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. No livro de Filipenses capítulo 1, versículo 21, as escrituras dizem assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo para quem? Para aquele que é nascido de novo, para aquele que morreu para o mundo e obteve um novo nascimento através de Cristo. E este novo nascimento você só vai obter através da pura e genuína palavra de Deus. Você nunca vai obter esse novo nascimento amarrado com as teologias da tua denominação. Não, de forma alguma. Aos Colossenses 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que estão de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se já ressuscitaram com Cristo, então buscai as coisas que são de cima. Encerrando, ouvintes, a nossa meditação, eu quero deixar uma escritura aqui, primeiro Epístola de São João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Você quer vencer o mundo para herdar a vida eterna? Então você tem que ser nascido de Deus. E também em primeira Epístola de São João, capítulo 5, versículo 18, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Por quê? Porque o pecado, tem muitos que dizem assim, eles classificam pecado como matar, roubar, mentir, adulterar. Isso não é pecado. Isso são atributos, frutos do pecado. O pecado, ele é a incredulidade. Então, aquele que é nascido de novo, ele obteve a terceira etapa da graça. Ele foi batizado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não peca. Por que que ele não peca? Porque ele não é um incrédulo. Porque para ele receber o Espírito Santo, ele teve que crer na palavra de Deus. E se ele creu na palavra de Deus, então ele não é um incrédulo. Por isso ele não peca. Agora muitos dizem assim, eu tenho o batismo do Espírito Santo, e nega o batismo em nome do Senhor Jesus. Isso é pecado. Pecado é incredulidade. Você diz, eu não sou um pecador, mas você nega a Santa Ceia Bíblica, você nega o lava-pés de São João capítulo 13, diz, não, a minha igreja diz que não precisa fazer isso, e eu não creio nisso. Então você é o quê? Um pecador. Agora, se você obter um novo nascimento, então você não peca mais. Por quê? Porque você não será mais um incrédulo. A evidência de ter o batismo do Espírito Santo é se você crê em toda a palavra, é se você diz amém a toda a Escritura. Então sim, é a evidência, a prova que você obteve o Espírito Santo, e você nunca mais pecará, porque o pecado é a incredulidade. Você poderá ter falhas, mas você não permanecerá nas falhas. O pecado é incredulidade. Que Deus te abençoe, amado ouvinte, e que você busque esse novo nascimento através das Escrituras.
crendo na palavra. Examinai as escrituras, disse Jesus, porque são elas que de mim testificam. Que Deus os abençoe e até a próxima programação. Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Ouve a voz do bom pastor. Na manhã da vida, sob o lindo céu, Ouve a voz do bom pastor. quando as flores trazem orvalhado véu, Ouve a voz do bom pastor. Segue, segue, sempre segue a Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver seu olhar e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. No deserto, na dor, no sorriso, no amor, eu quero sentir sua mão. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão. No deserto, na dor, no sorriso, no amor, eu quero sentir tuas mãos. Quando o inverno chegar e o mal me cercar, quero a força de ver o sol parar. Como Josué, dá-me força, Dá-me força, Senhor, dá-me força, Senhor, pois eu quero passar o Jordão. Quero ver e sentir tuas mãos, pois eu quero passar o Jordão.